Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui mediando essa última mesa, que é a conferência com o Eduardo Viveiros de Castro. E como todos vocês sabem, vocês puderam ver, né, esses dias aqui no Sesc Ipiranga, o Eduardo Viveiros de Castro é um grande fotógrafo, né, que também se aventurou um pouco pela antropologia, né? Não digo mais, que o resto vocês sabem. E para quem ainda não conseguiu admirar muito bem as fotos do Eduardo Viveiros de Castro, eu tenho uma boa notícia. A exposição foi prorrogada até 17 de janeiro de 2016. Informação em primeira mão. Passo, então, a palavra ao Eduardo. Obrigado, Verônica. Bom, eu falei que eu estava morto, na verdade eu estou vivo. Vou voltar que nem o personagem do filme do... Eu também usei uma Pentax, também estudei arte da fotografia, e agora eu estou voltando. Homenageado, eu fiquei pensando o que o homenageado deve falar, além de agradecer penhoradamente a vocês todos que vieram, aos palestrantes, 4 deles ao menos atravessaram o Equador, 2 atravessaram o Atlântico, vários atravessaram o sertão para chegar a São Paulo, e a Verônica e Eduardo por essa iniciativa e ao Sesc por, enfim, por tê-la acolhido, né? Bom, como eu disse, eu não sabia muito bem o que escrever. Eu vou ler um texto, mas esse texto não é uma conferência, não está pronto, não está acabado, e tinha um título, mas esse título foi tirado meio do bolso na última hora, que era As 3 Fontes de Resistência ao Perspectivismo, que é uma homenagem ao Lévi-Strauss, que tem um texto famoso chamado As 3 Fontes de Resistência ao Desenvolvimento. Mas eu acho que eu não vou falar muito disso, não, talvez fale um pouco. Eu vou começar, na verdade, com... Eu sou modernista, automodernista, adoro citações, recolho citações, faço coleções de citações, e eu vou começar com várias. 2 delas são para mim mesmo. A primeira, eu não sei traduzir, vem do francês, mas eu tentei traduzir em português, não consegui a tradução exata, mas todo mundo vai entender. É uma frase do Élie Reclus, que é o irmão do Élisée Reclus, grande geógrafo anarquista. O irmão também era anarquista e parceiro dele. E a frase, que é uma espécie de... Estou um pouco sem fôlego, que eu cheirei rapé, desculpa. A frase eu vou transformar num ex-libris para botar nos meus livros. É simplesmente assim: garde-toi de réussir. Que eu não sei traduzir exatamente, mas todo mundo entende o que quer dizer em português. Alguma coisa como cuidado para não dar certo, te cuida para... Enfim, acho que ele falava da Comuna de Paris, mas não tenho certeza. A segunda frase, que também é para mim, mas é um pouco a resposta que eu gostaria de dar. Todo mundo pergunta o que, afinal de contas, é o meu trabalho, o perspectivismo, essas coisas todas, que é uma frase do Bob Dylan, quando perguntaram para ele o que significavam as músicas dele, e aquelas letras incríveis, enormes, gigantescas, a resposta dele foi: eu só queria rimar, cara. I just wanted to rhyme, man. Enfim, né? Essas são duas epígrafes que eu digo para mim. As outras 3, são várias epígrafes, uma delas, para mim, é incontornavelmente, todos nós temos que citar a Clarice, eu vou citá-la também. É uma frase que, para mim, resume, de certa maneira, de como o perspectivismo é como é que eu vou dizer, é uma virtualidade do pensamento que alguns povos e algumas pessoas conseguiram exprimir de maneira particularmente cortante, particularmente eloquente. A frase é tirada da Paixão, segundo GH, e é uma colagem de 2 trechos. Ela diz assim: tudo olha para tudo, tudo vive o outro, nesse deserto as coisas sabem as coisas. Não sei o que uma barata vê, mas eu e ela nos olhávamos, e também não sei o que uma mulher vê. Será que talvez eu não seja uma mulher? Como diria o Medatia, né? Continua: no mundo primário onde eu vou entrar, os seres existem para os outros como modos de se verem. Há vários modos que significam ver.
um olhar o outro sem vê-lo, um possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali também. Tudo isso também significa ver. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. Encerra a citação. Acho que isso resume uma opção de coisas, né, que nós estávamos discutindo aqui. As outras duas citações são, para mim, citações que definem a antropologia, né? Uma delas define a etnografia, o trabalho etnográfico, que é, afinal de contas, a minha profissão. É uma passagem do Lewis Carroll, da Alice através do espelho, a Alice através do espelho, o que ela encontrou lá, que é quando ela atravessa o espelho, aí o texto diz assim, aí ela atravessou o espelho, né, ela estava num quarto, atravessou o espelho, evidentemente o espelho espelhava o quarto em que ela estava, aí ela diz, então ela começou a olhar em volta, uma vez que ela entrou no quarto através do espelho, e notou que tudo que podia ser visto do outro quarto era bastante comum e banal, mas todo o resto era completamente diferente. Ela dizia. Aí ela falou para ela mesma, eles não arrumam esse quarto tão direito quanto o outro lá, né? Acho que essa é a sensação do antropólogo. Quando ele entra, a primeira coisa que ele vê é a mesma coisa que ele vê do lado de cá, mas o resto é completamente diferente. E, naturalmente, não é tão arrumado quanto aqui, né? E a última é uma citação que eu acho que define mais a antropologia do que a etnografia, e mais a antropologia perspectivista, que é do Poincaré, o célebre matemático, que diz assim, a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. Isso, para mim, é, enfim, exatamente o que nós estamos discutindo aqui, a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. Bem, agora eu começo, infelizmente, com as minhas próprias palavras, não tem mais citações. Tem uma ou duas só, no meio. Bom, eu gostaria de começar botando na devida perspectiva, no sentido banal do termo, a importância do meu trabalho. Eu sou antropólogo, não sou filósofo, não sou fotógrafo, ainda que o Eduardo e a Verônica tenham me transformado num, né? Não sou também qualquer tipo de criador de novas formas expressivas, ainda que o Wisnik tenha me definido como escritor, o que eu fiquei muito envaidecido, porque eu sempre achei que era, mas nunca ninguém tinha dito. Enfim, alguém para dizê-lo, tá? Enfim, eu sou, sem dúvida, um operário do signo, como todo mundo que está aqui, né? Mas um operário de baixa qualificação e em vias de aposentadoria, né? Eu não tenho grande compromisso com o ostinato rigore conceitual, né? Eu sou um bricoleur, como os povos que nós estudamos, os antropólogos estudamos, pelo mesmo método que esses povos utilizam para fazer seu próprio mundo, né? Há uma frase do Kreber, o antropólogo, o pai da Ursula Le Guin, que diz que o antropólogo é aquele que tem direito a free license for intellectual poaching. Ele tem a licença para... poaching é o braconnier, braconagem em francês, é o caçador furtivo, aquele que entra e vai roubando as coisas na terra dos outros, vai pegando as coisas escondidas e tal. Ele diz, o antropólogo é aquele que tem licença para roubar em todo lugar um pouquinho de cada coisa, né? Em suma, é um bricoleur nesse sentido. Eu sou, além disso, além de tudo isso que eu falei, eu vou continuar no meu deselogio, sou apressado, sou descuidado, sou impaciente, sou um leitor de frases, como vocês viram, e também sou um frasista, como vocês já devem ter percebido, né? Que descontextualiza sistematicamente, que ongeriza a noção de contexto, que descontextualiza, que rascunha, que esboça, que joga para cima, se alguém pegar, tanto melhor, e se alguém for atrás de mim para me pegar, tanto pior, né? Sou um trabalhador intuitivo e alguém que está sempre andando em cima de uma corda bamba, dizendo mais do que sabe, escrevendo no limite entre o meu saber e minha ignorância, como disse um certo filósofo, né? E atirando flechas a esmo, mas que às vezes acertam o alvo, ou que pelo menos caem em algum lugar onde outro pensador possa pegá-las e lançá-las mais adiante, como disse um outro certo filósofo, né? Como antropólogo, eu fui uma pessoa estudiosa, sem dúvida, que se dedicou em algum momento da carreira a leituras intensas e técnicas, né, sobre parentesco, etnologia tupi, né, enfim, as mitológicas, essas coisas todas. Como etnógrafo, ao contrário, eu estou bem abaixo da média, do meu ponto de vista, tenho só uma boa capacidade de observação e um certo talento para síntese, né, e um fraco pelas fórmulas lapidares, infelizmente, né. Enfim, a minha maneira de trabalhar sempre foi um pouco parecida, em certo sentido, com a maneira como Lévi-Strauss define a imaginação mítica ou analógica, como ele chama, quando ele diz que o mito é o regime do é que nem, é como. Um mito, ele diz, o mito resolve um problema dizendo, esse problema é que nem,
um outro problema, né? Simplesmente você desloca, né? A maneira de resolver o problema é mostrar que esse problema é análogo a outros problemas, e com isso você resolve o problema, né? Em lugar de dar-lhe uma solução nomotética qualquer, né? Outra coisa mais importante do que isso é que eu sou muito bom, acho eu, em ter ideia a partir da ideia dos outros, né? E aí tem uma frase da Marian Stratton, que é citada pela dona Haraway, que eu gosto muito, que é a frase que diz assim: importa bastante saber que ideias nós usamos para pensar as ideias dos outros, né? Com que ideias nós usamos, né? Com que ideias nós usamos para pensar outras ideias, né? Isto é, né? Enxergar nessas ideias dos outros os aspectos mais estranhos ou mais radicais e tentar radicalizá-los ainda mais, né? Seja como for, jamais achei, e digo isso com toda honestidade possível, que eu mereço toda essa atenção, né? Não custa registrar, de qualquer maneira, que foi nesse presente contexto, que é rigor extra-acadêmico, que, pelo menos no Brasil, se fez essa única homenagem ao meu trabalho. Fique isso registrado. As razões para isso, digamos, são talvez óbvias para todos os acadêmicos aqui presentes, do ponto de vista de uma sociologia do campo intelectual. 3 pontinhos. E agora, além disso, né, jamais achei que merecesse essa atenção, essa visibilidade internacional, que me deixa tão honrado quanto perplexo, sobretudo quando ela me torna alvo privilegiado de legiões de críticos, né? Não sou, de modo algum, um dos grandes, um dos maiores, como eu leio de vez em quando nas redes sociais, imagino, né? Ou quando ouço isso no elogio de ontem feito pelo Patrice Maniglier, com aquela exageração exuberante gaulesa, não isenta de uma ironia amigável, eu ia quase dizendo provocativamente amorosa, mas enfim, né? Nem no sentido, não sou nem no sentido qualitativo, um dos grandes maiores, nem no sentido quantitativo, né? Os chamados grandes, em geral, produzem muitíssimo mais que eu, que sou errático, indisciplinado e, sobretudo, preguiçoso, né? E menos ainda no sentido qualitativo, né? A dimensão do avanço, da profundidade, do avanço e da profundidade da reflexão de antropólogos como Stratton, Wagner, Latour, não se compara à minha magra contribuição à disciplina, né? Que é de importância, digamos assim, indiscutível, até por mim, apenas nos limites muito estritos da etnologia brasileira, né? E se eu conseguir chamar a atenção para a etnologia brasileira, nos 2 sentidos da palavra, isto é, feita no Brasil, sobre povos no Brasil, né? Eu não fiz aí mais do que seguir humildemente os passos de Lévi-Strauss, que tirou a imaginação conceitual ameríndia do gueto em que ela estava encerrada desde Montaigne, né? Ou os passos de Clastres, que tirou o pensamento político ameríndio do elemento da impotência, da carência, do arcaísmo, ou de uma manifestação decadente de uma cultura da pobreza suscitada pelo genocídio pós-colombiano, né? De certa maneira, porém, minha trajetória foi, em certo sentido, inversa à de Lévi-Strauss, todas as desproporcionais proporções guardadas, ok? Lévi-Strauss começou pelo pensamento humano em geral, o pensamento selvagem, para terminar num livro que fala da ideologia bipartite dos povos ameríndios, né, e nas fontes filosóficas e éticas do dualismo ameríndio, ou seja, ele começou pela natureza humana e terminou falando do pensamento indígena, né? Algo que ele fez da mesma maneira com a oposição à natureza e cultura, né? Só que eu não parti dos índios para uma teoria do pensamento em geral, nunca foi minha intenção, né? Nem tampouco propus nenhuma metafísica revisionária ou uma nova ontologia profunda, uma nova visão da realidade realmente existente, né? Como se falava em socialismo realmente existente, como a gente sabe, nunca existiu, talvez a realidade realmente existente tenha essa mesma propriedade. O que eu fiz foi tirar conclusões epistemológicas e políticas provocativas a partir de uma contra-antropologia, né? Ou, por outra, uma certa ideia de antropologia modificada e subvertida pelas antropologias indígenas, né? Apresentando um pensamento ameríndio, entre aspas, depurado, generalizado e simplificado, de modo a poder ser confrontado polemicamente ao nosso, né? A ideia de uma metafísica comparada, uma metafísica reformada ou mesmo revolucionada por via da antropologia, é a ideia, aliás, crucial, de Patrice Maniglier, né? Que é aqui meu mestre, indiscutível nesse assunto, né? Mas a ideia de uma projeção etnográfica ou geofilosófica, ou cosmopolítica, se vocês quiserem, uma projeção deformante da nossa tradição intelectual dominante, né? Essa, sem dúvida, né, é algo que me veio desde muito antes de entrar em campo, a ideia de
fazendo uma projeção intelectual deformante sobre, né, baseada nos mundos indígenas, sobre a nossa tradição intelectual. Isso é algo que me veio desde muito antes de entrar em trabalho de entrar em campo, isto é, de entrar em trabalho de campo, como se diz na disciplina, né, de fazer trabalho etnográfico. Isso vem, na verdade, do meu engajamento no grande movimento contracultural dos anos 60 e 70, tal como refratado no Brasil, por via da retomada concreta tropicalista de Oswald de Andrade, da antropofagia como proposta simultaneamente estética, política, antropológica e metafísica. E, no fundo, de uma certa intenção, que também era do Oswald, de fazer sem estar fazendo, uma irrupção insurrecional no discurso metropolitano a partir da periferia. Esse contexto foi descrito de maneira magistral pelo Fred Coelho ontem, né? Eu fico muito surpreso e emocionado com o efeito estimulante que o meu trabalho tem fora da antropologia, na arte, na filosofia, na teoria literária, etc., né? Em oposição a um ambiente sempre de polêmica e de antagonismo que o meu trabalho, via de regra, suscita dentro da disciplina, né? Aí há toda uma análise a fazer, que eu não vou fazer aqui, que eu chamaria de psicologia nietzschiana, uma psicologia dos afetos vis, suscitados na academia gringa, né, e nos seus serviçais nativos, pelas origens extrametropolitanas do conceito de perspectivismo, né? Isso me parece que é apenas o colonialismo decalado de 1 grau, digamos assim. Não podemos mais falar mal dos índios. Então, é claro que há exceções fundamentais a essa antipatia suscitada pelo conceito, pelo trabalho, exceções absolutamente cruciais para mim, como Roy Wagner, Melanie Stratton, Martin Hobrad, e há, evidentemente, essa extensão, continuação, expansão, melhor dizendo, do meu trabalho por colegas brasileiros fora da disciplina, como o Alexandre Nodari, o Marco Valentim, a Marielle Librandi e outros, né? Ainda sobre esse efeito, ou melhor dizendo, esse efeito de que o meu trabalho tem essa raiz nessa minha experiência pré-antropológica, né? Melhor seria deixar na indecibilidade a relação entre efeito e causa, né, do meu trabalho em relação a esse solo pré-antropológico, no sentido disciplinar do termo, né? Que é um pouco o mito individual do antropólogo, né, o meu mito individual, né? Esse meu engajamento nas lutas da década de 70, em torno da contracultura surracionalista e internacionalista versus a esquerda nacional popular, está na origem do meu engajamento, da minha opção por uma abordagem contra-antropológica da antropologia, né? Uma contra-antropologia sociocultural, que é uma antropologia contracultural, no sentido que a palavra tinha na exposição do Fred Coelho, né? E que é também, do ponto de vista diretamente político, uma opção por uma antropologia contra o Estado, com hífen, né? Isto é, contra o pensamento de Estado, contra o estado do pensamento no pensamento, né? Então, para desenvolver esse mito individual do antropólogo que eu penso ser, é preciso narrar a origem mítico-individual do perspectivismo ameríndio, perspectivismo do ponto de vista do eu, né? Eu, né? Isso é indispensável para entender o perspectivismo do ponto de vista de seus inimigos, que é o título de um livro que eu pretendo escrever, né? Que é a variação do título do meu livro, do ponto de vista do inimigo, né? Agora, o perspectivismo do ponto de vista de seus inimigos, que tem que ser escrito, porque, afinal de contas, o ponto de vista do inimigo é o que conta, né? Bom, eu começaria essa anamnese, né, dizendo que tudo isso, na verdade, meu trabalho começa, de alguma maneira, esse trabalho, pela interpretação do ritual antropofágico tupinambá, por via das canções de guerra araueté, que foram citadas aqui diversas vezes, né, na minha etnografia, feita em 1984, né, e que validava a máxima oswaldiana, essas canções, né, ou talvez tardiana, de Gabriel Tarde, que convergem aí, a famosa máxima, só me interessa o que não é meu ou o que não sou eu, né? Interpretação que definiu o perspectivismo essencialmente como uma operação pronominal, uma certa economia da pessoa, né, que consistia em assumir o ponto de vista do inimigo, né? A antropofagia como deviroto, em poucas palavras, né? Daí Deleuze e tudo foi tão importante para mim. Do ponto de vista do inimigo, aliás, como eu disse, foi o título da tradução, em 92, da minha monografia Araueté. O perspectivismo já estava lá, de alguma forma. O perspectivismo nasceu assim da guerra, das canções de guerra, né? Da máquina de guerra, e não diretamente do xamanismo, né? Como normalmente ele é associado. Ainda que os dois, xamanismo e guerra, sejam dificilmente separáveis da religião. Araueté, chamemos de religião por
por comodidade, onde os deuses são inimigos e, ao mesmo tempo, ideais do ego, né? Com os quais a comunicação se faz por meio do xamanismo. Então, guerra e xamanismo não são estritamente separáveis. O perspectivismo se fundava, né, ou fundava, uma posição metafísica que eu chamei de economia simbólica da alteridade, né? A precedência do eu enquanto outro, vou fazer uma alusão ao Latour, um conceito que o Latour vem desenvolvendo do ser enquanto outro, a precedência do eu enquanto outro, como deduzida, né, o eu enquanto outro, isto é, a precedência do eu enquanto outro, ou seja, a posição do eu, do sujeito, como deduzida a partir da posição inicial do outro, né? Isto, entre outras coisas, desmontava essa ideia, as explicações etnocêntricas sobre o tão falado etnocentrismo primitivo ou indígena, né? Em que os índios tomam um ponto de vista do eu e veem o resto como degradações desse ponto de vista, progressivamente, que se afastam, à medida que se afastam deles, vão se tornando cada vez menos humanos, né? Eu chamo a atenção essa ideia da precedência do eu, do outro, sobre o eu como ponto de vista privilegiado sobre si mesmo, era uma maneira de contestar esse suposto etnocentrismo indígena, o meta-etnocentrismo que se atribui aos índios, né? Houve, em seguida, como todos sabem, o encontro dessa metafísica perspectivista da predação com a sua versão Yujá, exposta na etnografia admirável de Tânia Stolze Lima, que abriu, foi ela que acho que abriu a primeira mesa, né? Onde, mais uma vez, tratava-se primeiro da guerra, né, do ponto de vista dos porcos, ainda que se tratasse de caça do ponto de vista dos humanos, né? Todos se recordarão do problema crucial da caça aos porcos, ou da caça em geral, para os Yujá, a saber, o perigo que ronda o caçador humano de se deixar levar, literalmente, pelo ponto de vista dos porcos sobre si mesmos, né? Essa inclusão dos porcos na história, né, dos porcos nos corpos, digamos assim, né, essa inclusão dos porcos permitiu uma abertura do perspectivismo, tal como eu tinha concebido ainda em termos intra-humanos, no sentido comum da palavra humano. Isso vai se tornar um problema perpétuo, como falar do sentido comum em um outro sentido dessa palavra, né? Essa inclusão dos porcos permitiu uma abertura do perspectivismo, assim, digamos assim, intra-humano, para as dimensões transespecíficas, né, ou propriamente cosmológicas desse meu perspectivismo, que ainda era demasiado antropológico ou sociometafísico, né, no meu trabalho anterior, né? Essa abertura nos levou, a Tânia e a mim, e em seguida a vários outros, né, a uma vasta varredura da bibliografia americanista sobre o estatuto dos não-humanos, que eu prefiro chamar de extra-humanos, num pensamento ameríndio, né? Isso me levou ainda também, sobretudo, a assumir o desafio de fazer uma simplificação brutal, uma esquematização dicotômica das relações entre o pensamento ameríndio e a vulgata antropológico-metafísica ocidental, né? Uma operação que consistia em generalizar, a partir de um vasto material, expresso em registros etnográficos muito diversamente fraseados e modalizados, proposições com valor de slogan, como os animais são gente, né? Quando o que se podia extrair do material eram proposições bem mais complexas, do tipo, os animais foram gente, os animais pensam que são gente, os animais têm um dono ou representante sobrenatural que é gente, né? Os animais têm um lado invisível, né? Ou os animais são gente em seu próprio departamento, e assim por diante, né? Todas as proposições variamente modalizadas e muito diferentes entre si, variantes, na verdade, né, que eu resumi simplificadamente, né, nessa afirmação os animais são gente, né, cujo objetivo, enfim, era simplesmente né, o de mostrar que a relação entre humanos e extra-humanos era essencialmente problemática do ponto de vista dos índios, né? Ou seja, essa é a questão do ponto de vista indígena sobre a noção de ponto de vista, né, ou metaperspectivismo, não relativista ou não multiculturalista, né? Isso para falar, assim, além do que coisas como os animais são gente, é uma simplificação grosseira, animal e gente já é uma simplificação grosseira, né? A cópula predicativa não ajuda em nada a melhorar a simplificação já desses dois conceitos de si mesmos, herdeiros de, enfim, tradições estranhas ao pensamento indígena, né? Essa afirmação do estatuto problemático da diferença entre humanos e extra-humanos tinha por propósito problematizar, na função de sinédoque, que essa diferença entre humanos e animais, ou humanos e extra-humanos em geral tinha, né? Ela tinha uma função de sinédoque
para se problematizar, na verdade, o par natureza e cultura, né? Que são os dois pilares praticamente inamovíveis, até pouco tempo, pelo menos, da vulgata metafísica da nossa disciplina e da metafísica como um todo, né? Nessa medida, essa afirmação e essa simplificação tinha por função retórica a de invalidar a antropologia por via de uma contra-antropologia indígena, né? A intenção era dar, na verdade, um chute na máquina antropológica, um pontapé na máquina antropológica, nos dois sentidos que a palavra máquina antropológica pode ter, né? Primeiro, e que não são completamente distintos. De um lado, a máquina antropológica da minha disciplina, né? Um calhambeque que estava parado em ponto morto fazia anos, quando eu comecei a trabalhar, né? Girando em torno, né, com o motor rodando em torno de um estrutural funcionalismo de direita ou de esquerda, porque o que se chama de marxismo em antropologia é basicamente o estrutural funcionalismo pintado de rosa, né? Ou então de um estrategismo calculador interacionista do tipo vendido pela Escola de Manchester e seus avatares, né? A introdução do Estatuto contra-antropológico dos extra-humanos permitia retomar a problemática que tinha sido já avançada largamente nas mitológicas de Lévi-Strauss, né? E tomar, de certa maneira, a contrapelo essa problemática, tal como ela tinha sido avançada ali, né? E conectar essa problemática com a problemática dos devires animais, né? E outros conceitos da filosofia do Mil Platôs, e ver se esse calhambeque, que era a nossa máquina disciplinar, seria capaz de andar um pouquinho para frente, né? O que provocou não poucas tentativas de engatar marcha ré rapidinho, assim que a máquina começou a sair do ponto morto, né? E, em segundo lugar, a palavra era a tentativa também de dar um chute na máquina antropológica, no sentido que a palavra tem, no sentido agambeniano ou heideggeriano, né? Em suma, a máquina constituída em cima da distinção transcendental entre humano e extra-humano, né? Mas vamos às tais três fontes de resistência ao perspectivismo, que na verdade são 4 ou 5. Só para lembrar, esse texto de Lévi-Strauss é um texto escrito dentro de um contexto geral, é um texto que ele escreve para a Unesco em 61, e uma das partes do texto chama-se As Três Fontes de Resistência ao Desenvolvimento, né? Essa resistência ao desenvolvimento não é uma expressão negativa, do tipo, esse pessoal está resistindo, tinha que estar se desenvolvendo. Por que esse pessoal resiste, talvez com X, né? Resiste com X ao desenvolvimento, né? As três fontes são, basicamente, o que ele chama de desejo de unidade, né? Ou seja, a negação, a não separação entre essa sociedade e uma instância que a unifique transcendentalmente. Em outras palavras, ele está aqui precedendo, na verdade, a posição clastriana, né? Esse desejo de unidade, né? Ele lembra os jogos de futebol na Nova Guiné, em que as partidas de futebol, os Garruco-Gama, é um povo da Nova Guiné, que jogavam futebol várias partidas até que terminasse empatado, né? O objetivo era terminar empatado, né? Então, justamente a ideia de que, né, esse desejo de unidade, a ideia de que não existe voto em sociedade indígena, porque toda decisão é unânime. As pessoas discutem até tomar uma decisão unânime. E se a decisão não é unânime, quem não está de acordo, vota com os pés e faz outra aldeia, né? Em suma, não tem polícia, não tem Estado, então você pode fazer a sua casa em outro lugar, né? Segunda fonte de resistência ao desenvolvimento, por Lévi-Strauss, era o respeito pela natureza, uma expressão interessante, né? Expressão interessante porque notem que Lévi-Strauss é conhecido por opor natureza e cultura e dizer que o pensamento indígena todo se estrutura em torno da oposição à natureza e cultura, e a mitologia indígena é uma grande dramaturgia em torno da passagem, da humanização da passagem da natureza para a cultura. Entretanto, quando ele menciona como uma das fontes de resistência ao desenvolvimento o respeito à natureza, ele faz a seguinte observação: a concepção que várias sociedades primitivas têm da relação entre natureza e cultura também pode explicar certa resistência ao desenvolvimento, pois este implica reconhecer prioridade absoluta à cultura sobre a natureza, algo que não se verifica quase nunca fora da área da civilização ocidental. A descontinuidade entre os dois reinos é universalmente reconhecida, sem dúvida, e não existe nenhuma sociedade, por mais modesta que seja, que não atribua um valor eminente às artes da civilização, né, por cuja descoberta e utilização a humanidade se distingue da animalidade.
né? Lembremos só que nos mitos a humanidade conseguiu essas artes todas dos animais, né? Mas, enfim, né? Contudo, continua Lévi-Strauss, entre os povos ditos primitivos, aspas, né? A noção de natureza sempre apresenta um caráter ambíguo. A natureza é pré-cultura, mas também também subcultura, mas é, sobretudo, o lugar em que o homem pode esperar entrar em contato com os ancestrais, os espíritos e os deuses. De modo que há na noção de natureza um componente sobrenatural, e essa sobrenatureza está tão incontestavelmente acima da cultura quanto a própria natureza está abaixo dela. Isso complica consideravelmente a leitura clássica que se faz do Lévi-Strauss, né? Em primeiro lugar, porque ele introduz esse componente, não temos dois elementos, temos três, isso é clássico no Lévi-Strauss, sempre que ele opõe duas coisas, uma das duas coisas são duas, na verdade. E aqui ele opõe natureza e cultura, depois diz que a natureza, na verdade, não é natureza, tem uma super e uma subnatureza em relação à cultura, né? E que é justamente a presença desse elemento sobrenatural, né? Nesse sentido estrito, que torna, que impossibilita isso que ele chama de prioridade absoluta da cultura sobre a natureza, né? Evidentemente, as lições disso para hoje são óbvias para quem está assistindo, quem assistiu à palestra da Débora, né? E quem está assistindo o que está acontecendo à nossa volta, embaixo, em cima, em torno, ao sul e ao norte de nós, né? Bom, tirem suas próprias conclusões para o conceito de Gaia dessa passagem. Débora e eu, de certa maneira, não fizemos não tirar essa conclusão no nosso livro, né? E o Marco Valentim tirou outras tantas na intervenção tão rica que ele fez ontem, né? Mas o que eu tenho em mente com a paráfrase do título Lévi-Strauss são outras fontes de resistência, porque não é o desenvolvimento, mas é o perspectivismo, até que elas, na verdade, são parecidas, mas né? São outras. A primeira delas é, na verdade, uma crispação que deriva da associação da etnologia, que, digamos, endossou o conceito de um perspectivismo indígena, né? De um multinaturalismo, de uma outra ontologia ameríndia, né? A identificação dessa etnologia ao estruturalismo, né? Associação que provoca crispações de reação, essencialmente por parte do que eu chamo de antropo-indigenismo de Estado, né? De tipo progressista, evolucionista, unilinearista, né? E que favorece, em suma, a proteção dos povos indígenas de modo a desindianizá-los do SMAN, né? Para mim, ao contrário, antes de poder pensar os índios dentro do nosso mundo, que é sempre a primeira preocupação do antropo-indigenismo do Estado, pensar os índios dentro do nosso mundo, né? O Índio, o Mundo dos Brancos, era o título de um célebre livro do Roberto Carlos de Oliveira, que eu li na graduação ainda, né? Antes de poder pensar os índios dentro do nosso mundo, né? Ou seja, como etnia ou etnias dominadas e vencidas, que caberia aos antropólogos defender e, quem sabe, até ajudar a liberar, né? O mais das vezes a partir da inclusão dos antropólogos no aparelho de Estado, né? Se não na prática, pelo menos na teoria, né? E da inclusão social dos índios na modernidade, seja na sua versão utópico-soviética, seja na sua versão ecomodernista, né? Eu sempre entendi que, antes disso, antes de poder pensar os índios dentro do nosso mundo, era preciso, antes, pensar o pensamento indígena e o mundo que é seu elemento, né? Dentro do qual o nosso mundo é uma parte quantitativamente gigantesca, mas qualitativamente grotesca, né? Mera parte, esse nosso mundo, da sua já populosa teratologia, para usar a expressão do Marco, né? Então, tratava-se de pensar, antes de pensar e agir sobre os índios, de pensar e agir com os índios. Essa era a questão que se colocava do ponto de vista teórico e político, para mim, né? Contra o pessimismo sentimental, como fala o Salles, que os índios estão terminando, ou contra a etnografia do sofrimento e da denúncia, que muitas vezes passava por antropologia, né? A segunda fonte de resistência, então, a primeira fonte é essa associação dos perspectivistas, né? Com essa escola maldita que é o estruturalismo, né? E cuja boa parte do meu trabalho consistiu em mostrar que o estruturalismo estava anos à frente dele próprio, né? E que havia todo um outro lado, que depois veio se chamar de pós-estruturalismo, e que, na verdade, era a continuação
do estruturalismo, pela inclusão de problemas novos que ele não tinha considerado. A segunda fonte é a associação do meu trabalho e da tese perspectivista, ou desse complexo de conceitos resumido nessa palavra tão complicada que é a palavra perspectivismo, né? Da associação dessa palavra e desse complexo de ideias, a filosofia, né? A noção de filosofia, uma palavra que provoca arrepios nos antropólogos, por razões que um dia caberia explorar melhor, né? Acusações que envolviam a noção de que, em suma, essa associação envolvia a exotização dos selvagens, né? Por um lado, como se... eu sou do tempo em que ser diferente era bom. Então, exotizar, para mim, era... Enfim, qual é o contrário disso? Eu falei, será que o contrário é bom? Então, endotizar é uma coisa legal, né? Eu sempre achei que exotizar era o que nós tínhamos que fazer mesmo, né? Exotização estratégica, é claro, né? Como se diz, essencialismo estratégico, existe uma exotização estratégica. A recusa pelos antropólogos, a recusa da filosofia pelos antropólogos é naturalmente filosófica, querendo eles ou não, né? A acusação de importação de linguagens filosóficas ocidentais para traduzir o discurso indígena, em geral, é feita por pessoas que discordam, na verdade, da filosofia que está sendo mobilizada para traduzir esse discurso, porque eles próprios têm as suas próprias filosofias de preferência, fenomenologia, marxismo, filosofia analítica, e cada um tem a sua filosofia, sua máquina de tradução, seu Google Translate de preferência. Eles não gostam da máquina que eu utilizei, né? Sem contar o fato de que, enfim, antropologia é uma palavra filosófica, né? Grega 2 vezes, né? Mito é um conceito filosófico, os antropólogos usam sem menor pudor, entretanto é um conceito inteiramente filosófico, utilizado pela filosofia polemicamente para demolir, né, os seus inimigos, né, retoricamente, né? E isso aparentemente não lhes provoca nenhum problema. Entretanto, a palavra filosofia coloca um problema. Bom, o que eu fiz, na verdade, me parece, né? Eu acho que essa é a relação do meu trabalho com a filosofia, foi tomar a filosofia como nossa mitologia, né? Simplesmente, e analisar as relações de transformação estrutural, no sentido mais puro levi-straussiano, que ligam essa nossa mitologia às mitologias indígenas, né? Não se tratava de tomar os extramodernos como filósofos, né? Mas as filosofias como variações estruturais, as filosofias modernas, como variações estruturais de uma mesma imaginação mitopoética geral, né? Quando eu digo geral, é humana e extra-humana, né? As transformações que ligam uma doutrina, um sistema filosófico ao outro, a qualquer outro, são, para mim, como as transformações que permitem passar de um mito a um outro, né? Assim como do mitema ao filosofema, ou da figura ao conceito, para usar uma célebre distinção deleuziana, né? Não é só o Bergson que pensa como os Ojiba, como dizia o Levi-Strauss, para gozar o Bergson, né? Ou os Ojiba, não tenho certeza. Todo sistema filosófico que deve ser tomado como estado de um grupo de transformações que atravessa todo o pensamento, né? O conceito, e aí eu discordo do Deleuze, é uma forma da figura, porque tudo é figura, né? O objetivo, então, de tornar o mito comparável à filosofia é o de tornar a filosofia comparável ao mito, né? Não para rebaixá-la ao mito, ou vice-versa, né? Aí eu lembro aqui, tem uma nota desse texto que eu tirei de algum lugar, que é uma coisa interessante. Eu estava lendo, abri no meio, eu sempre abro o livro pelo meio, porque para que começar pelo começo? Eu abri o livro pelo meio, um livro da René Bouvresse, sobre Leibniz, que ela fazia uma distinção, ela insistia muito numa distinção, que então ela chamava de panpsiquismo ingênuo ou infantil primitivo, e o que ela chamava de panpsiquismo crítico e científico racionalista de Leibniz e Spinoza, né? Então, é interessante. O Leibniz e Spinoza são panpsiquistas, mas não são que nem os índios, afinal de contas, né? Quando o meu problema era justamente dizer, se a gente tira isso, salva o panpsiquismo, vamos ficar aqui, vamos ver o que acontece, né? Aliás, é a mesma coisa que o Montebello falou, o Bertrand acabou de citar, quando ele fala no antropomorfismo superior, em oposição ao que imagino seria um antropomorfismo inferior dos camponeses, dos selvagens, do povo da rua que acha que as coisas, enfim, que tudo é gente e tal, ou das crianças, etc., né? Essa ideia de um modo superior ou um modo inferior, de, na verdade, filosofemas que são transculturais, de certa forma,
me parece justamente algo que deveria ser abandonado, né? Há outras maneiras de usar a distinção entre inferior ou superior, mas que não passa pela distinção entre o selvagem e o moderno, né? Então, como eu disse, não se tratava de rebaixar, o objetivo de tornar o mito comparável com a filosofia não era de tornar a filosofia, era de tornar a filosofia comparável ao mito, a metafísica comparável ao mito, né? Não para rebaixá-la ao mito ou vice-versa, mas para indicar, sem prejuízo de todas as especificidades possíveis e vastamente epilogadas pela historiografia dos helenistas, a história sociopolítica da filosofia, que explicam a gênese da filosofia na polis, na democracia, aquelas coisas todas que a gente já leu, né? Mas para mostrar a estrita dependência da filosofia do seu solo pré-filosófico. Pré-filosófico no sentido filosófico, não histórico, cronológico do termo, né? Ou melhor dizendo, seu solo não filosófico, de onde emergem, sempre incompletamente, né? Essa emergência nunca é completa, os temas e conceitos da metafísica ocidental, né? O solo, em poucas palavras, mítico, né? O mesmo solo no qual a antropologia sociocultural, como disciplina acadêmica, né, do qual a antropologia sociocultural, enquanto disciplina acadêmica, jamais deixou de estar solidamente enraizada, né? Em poucas palavras, e seguindo aqui um pouco a retórica, algo da retórica polêmica levi-straussiana, né, mas sem o viés depreciativo que ele imprime essa retórica, né, minha ideia era tomar a filosofia como transformação moderna do mito. Não apenas a música clássica, como ele quer, ou o romance moderno, a música clássica como guardando a estrutura do mito, o romance como uma degeneração do mito numa mera rapsódia, né, num folhetim, né. Ele esquece que o primeiro romance ocidental tornou-se um mito, que é o Dom Quixote, né, numa célebre pequeno conto do Borges, em que ele fala que ninguém imaginava que o Dom Quixote ia virar um mito, né? Aquele romance, Dom Quixote se tornou um personagem mítico, né? Ou seja, eu tomava, então, a filosofia como transformação moderna do mito, mas não nesse sentido depreciativo do Levi-Strauss, em que tudo só fez, enfim, ir para as cucuias depois que o pensamento selvagem perdeu a sua estrutura cristalina, né? Mas uma transformação, né? Uma forma moderna da mitologia, ou, se quiserem, como uma mutação interna ao regime mítico, característico da área cultural mediterrânea, né? Grécia, Oriente Médio, etc. Simplesmente tomar a filosofia como uma transformação, uma mutação interna à mitologia característica de uma certa região do mundo, que calhou de ser a região que se tornou a exportadora da tradição cultural dominante no planeta hoje, né? E, nesse sentido, uma mitologia, no sentido de uma ciência da mitologia, como Levi-Strauss gostava de chamou seu trabalho, uma mitologia realmente mundial tende a incluir a filosofia como uma de suas variantes, né? Uma variante especialmente complexa, não por sua conceitualidade intrincada, mas porque é a mitologia da nossa própria disciplina, da nossa própria antropologia, né? Mas nem por isso deixa de ser uma variante. Trata-se, em suma, nesse caso, né, para mim, de aceitar o desafio da metafísica como empresa comparativa. Mais uma vez, refiro ao trabalho do Mandiguier e ao do Marco Valentim, né? E aceitar jogar no campo dela, no seu campo, ao mesmo tempo trazendo-a para o nosso campo, isto é, para o campo de uma contra-antropologia contra-ontológica, que implica, de saída, uma certa posição metafísica, que eu não tenho nenhuma pudor em assumir, a saber, a de um anarquismo ontológico radical, como posição metodológica de princípio e de prática, né, da antropologia, como, para citar uma das minhas fórmulas lapidares, de qual eu sempre me arrependo, como princípio da prática da antropologia como exercício de descolonização permanente do pensamento e como empresa de, outra fórmula, determinação das condições de autodeterminação ontológica dos povos ameríndios, né? Geofilosofia, se quiserem, para usar a expressão celebrizada no livro do Deleuze-Guattari, né? Mas agora no duplo sentido da expressão geofilosofia, né? No sentido que ela tem no momento do antropoceno e no sentido que ela tem no momento desse acontecimento, que é o livro do Davi Copenau, em que é a geofilosofia dos outros, digamos assim, né? Também é uma geofilosofia dos outros. Então, essa geofilosofia, para mim, hoje está marcada não mais pela ideia deleuziana do conceito, da figura, mas por essa dupla
desafio que se nos coloca, de um lado, a Terra, né, o antropoceno, nós mesmos, na verdade, que nós, eu digo, a civilização ocidental que criou o antropoceno, e, de outro lado, a contra-antropologia, a contra-geofilosofia, apresentada pela primeira vez por um pensador indígena, sob uma forma inteligível, no sentido de devidamente traduzida e devidamente comentada por um pactário, alguém que fez um pacto, como ele diz, etnográfico, com o seu interlocutor Yanomami, né? Eu diria que, enfim, não sei de que essa expressão, mas, enfim, há duas maneiras, o Lévi-Strauss sempre teve esse problema, o problema de se livrar da filosofia, né? A grande questão dele sempre foi se livrar da filosofia. Mas acho que há duas maneiras de se livrar dela, né? Uma delas seria aquela que funciona, a começar por se livrar da filosofia, que funciona como o solo pressuposicional da antropologia e disciplina, né? A maneira à la Lévi-Strauss, que buscava escapar da filosofia por via de uma ciência antropológica que seria capaz de dizer muito mais sobre o espírito humano do que a especulação filosófica do seu tempo, segundo ele, né? Ele termina várias vezes falando que ele disse mais sobre os mitos de que 2000 anos de especulação filosófica sobre os mitos. As suas mitológicas ensinaram muito mais sobre o sentido dos mitos do que 2000 anos de especulação filosófica sobre mitos, com exceção de Plutarco, diz ele. Enfim, não sei porquê, mas enfim, né? Essa maneira, né, não deixava de ser uma maneira de assumir a posição filosófica pela negativa, mas sem sair dela, de alguma forma, né? Livrar-se da filosofia pela ciência, né? De certa maneira, livrar-se pela filosofia por dentro dela mesma, porque nós sabemos como é que a filosofia se relaciona de maneira complicada, em geral servil, perante a ciência, né? E a outra maneira, que é a que eu procuro modestamente realizar, que é jogar a filosofia num campo, no interior, literalmente jogá-la em um campo neutro e homogêneo, povoado de discursos, saberes e práticas que são exteriores à filosofia, mas que eles estão ligados por transformações estruturais e que habitam o mesmo plano de imanência, aquele plano que Maniglé chamou de o campo do equívoco, né? Como o elemento fundamental do ser, na verdade, né? Ou que substitui o ser como o nosso horizonte, né? A terceira fonte, me parece, vem do naturalismo enraizado na antropologia, né? Manifesta, sobretudo, nas vertentes naturalistas, cognitivistas, né? Que opõem um cognitivismo a uma conceitografia, digamos assim, né? Que favorece um cognitivismo, né? Em suma, uma espécie de ciência natural do entendimento, né, que vai substituir a filosofia transcendental do Kant, finalmente vai dar um fundamento empírico às categorias do entendimento, né? De outro lado, o que sempre me interessou mais, eu sempre, às vezes, penso, né, que talvez a diferença do meu trabalho com o trabalho que o Lévi-Strauss fez, se é que é possível comparar essas personagens, mas, enfim, é que o Lévi-Strauss sempre se concentrou na analítica, na estética e na analítica transcendental, né? Na lógica do sensível e, em seguida, nas categorias do entendimento. E que ele sempre deixou de lado a dialética transcendental ou as ideias da razão indígena, né? Faltava fazer, precisamente, essa parte faltante, que era entender um pouco a dimensão especulativa do pensamento indígena. Eu acho que aí tem uma oposição interessante a fazer, né? Me ocorreu hoje de manhã, escrevendo isso, que eu acho que eu sempre imagino, sobretudo depois de ler o livro do Davi Copenau, eu formulei essa ideia de que o pensamento indígena é essencialmente um onirismo especulativo, né? A partir daquela frase dele, para mim, absolutamente bombástica, fundamental, assim, que é a ideia quando ele fala: os brancos dormem muito, mas só sonham com eles mesmos, né? Eu acho, assim, a melhor definição antropológica. Tem duas definições antropológicas dos brancos que ele dá, as duas resumem tratados inteiros. Ele resume o Freud inteiro, a Traumdeutung inteira, nessa frase, né? Pagando, aliás, o Freud com a mesma moeda em que ele pagava os animistas ameríndios que projetavam os seus sonhos sobre o mundo. Ele diz exatamente o contrário: os brancos dormem muito, como nós, aliás, eles índios, né? Mas, quando eles sonham, eles só sonham com eles próprios, né? Isso, para mim, é
é uma excelente teoria freudo-marxista. Eu digo marxista porque a segunda definição é o nome, o próprio nome que Schopenhauer dá aos brancos, que é o povo da mercadoria, simplesmente. É o etnônimo dos brancos, povo da mercadoria. Isso é o capital inteiro num etnônimo. Então, o Freud inteiro numa frase, o capital inteiro na outra, está de bom tamanho, né? Em matéria de especulação, de filosofia. E isso que eu chamo de onirismo especulativo ameríndio, como definindo esse personagem conceitual, digamos assim, no sentido deleuziano, que é preciso constituir, que é o xamã, né? Em oposição íntima, né? Ao filósofo, né? E eu diria até que acho que é uma tentativa de... Seria possível imaginar a ideia de que o pensamento extramoderno, ou o pensamento ameríndio em particular, é um pensamento no qual esse onirismo especulativo, mais o que eu chamaria de panpsiquismo, panexperiencialismo, como ontologia intuitiva de base, né, modo intuitivo de base de aprender o mundo, né, prevalece, né, esse onirismo especulativo mais esse panpsiquismo, prevalece sobre aquilo que Lévi-Strauss chamou de ciência do concreto, né? Enquanto que no nosso universo, ao contrário, é a ciência do real, né, que já não é mais só o concreto, mas é a ciência do real, que prevalece sobre a introspecção especulativa, que é o nosso modo de, em vez de sonharmos, nós introspectamos, né, não sonhamos com os outros, nós sonhamos conosco mesmo, portanto, introspecção especulativa ou análise conceitual, filosofia da linguagem. Filosofia moderna, em suma, né, de um lado é introspecção e do outro, análise da linguagem, né? Então, um mundo em que o onirismo especulativo e o panpsiquismo prevalecem sobre a ciência do concreto, sem fazer com que ela não exista, muito pelo contrário, mas que subordina a ciência do concreto a esse onirismo especulativo, e, do outro lado, o que nós vemos na trajetória da modernidade, que é a subordinação, né, da introspecção especulativa clássica, né, e mesmo da análise conceitual, à ciência do real, né, a ciência como ideal de conhecimento, como modo de acesso privilegiado à realidade realmente existente, né? Essa distinção me parece importante. Nesse sentido, o pensamento indígena é muito mais filosófico do que o nosso, no sentido de que ele privilegia a especulação sobre a ciência do concreto, enquanto nós privilegiamos a ciência sobre a nossa variante da especulação, né? A quarta fonte de resistência, eu falei que eram 3, falei que eram 4, né? Tem a ver, na verdade, com as implicações e com as intenções epistemológicas e políticas do perspectivismo e dessa valorização do ponto de vista extramoderno, né, no presente contexto, no duplo contexto presente, na verdade. De um lado, o Brasil, né, país hoje dominado por, enfim, obcecado por um mimetismo patético dos modos de vida, modos civilizacionais e das formas econômicas e sociais, vindas desde as caravelas e que do qual nós nunca conseguimos nos livrar, né? Além disso, outra implicação da relação dessa valorização do pensamento indígena com o Brasil tem a ver com o que foi discutido aqui, foi exposto aqui por vários palestrantes, José Miguel foi um, Alexandre outro, mais gente falou disso, Marília, que é a relação desse pensamento no Brasil, né, com o pensamento de pensadores brasileiros no sentido cidadão do termo, né? Estou pensando, evidentemente, nos 3 maiores filósofos do século XX, que são Oswald de Andrade, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? E a ideia da literatura como antropologia especulativa me parece perfeitamente consistente e feliz para definir esse caráter filosófico, essa função filosófica que a ficção, que a literatura tem num país onde a filosofia continua sendo essencialmente uma filosofia de importação, né? E, ao contrário da arte de exportação, que chamava Oswald, não me lembro qual é o que ele chamava de poesia de exportação, né? Eu tentei fazer uma antropologia de exportação, de certa forma, né, no sentido estritamente oswaldiano do termo, né? E o segundo contexto, né, é, evidentemente, o contexto global em que o Brasil está inserido, a sua revelia e, até certo ponto, contra a sua vontade,
né? Que é o contexto do mundo presente, né? No qual é crucial a tarefa de dissolver a noção de antropos, tal como ela vem funcionando dentro da máquina antropológica, né? Isto é, como máquina de transcendência, né? Como máquina de constituição do humano, como um verdadeiro estado de exceção ontológico, né? O homem é o estado de exceção ontológico, né? E, por isso mesmo, ele produz o estado de exceção como sua forma política, né? Eu queria fazer duas observações pontuais, né, antes de concluir. Já dentro digamos assim, me mantendo dentro do campo da antropologia, porque, enfim, é a minha praia, né? A primeira diz respeito a propósito da magnífica comunicação do Marco Valentim, né, que tem contribuído muito para enriquecer as minhas simplificações brutalistas do pensamento indígena, né? Muita discussão, eu creio, que ele faz, né, ele me corrige se eu estiver errado, né, gira em torno do deslizamento incessante do conceito ou melhor, da palavra humano no meu discurso, né? E que derive, penso eu, até certo ponto, da instabilidade mesmo desse conceito dentro do pensamento ameríndio, né? Esse talvez não seja um homem, seja exatamente o nó da questão. Ele talvez não seja humano, mas então existe um conceito de humano, que ele talvez não seja, né? Então existe um deslizamento desse conceito, né, que eu acho que isso coloca justamente em questão a simetria excessiva que eu dei à oposição entre antropomorfismo e antropocentrismo, em parte para defender os índios, digamos assim, né, defender a bandeira indígena, contra a acusação clássica de que eles eram antropomorfistas, narcisistas primitivos, porque, enfim, projetavam o homem no mundo, etc., né? E eu opus vários textos o antropocentrismo clássico, kantiano, por exemplo, em que justamente o homem é o centro, mas nada se parece com ele. Na verdade, o homem é absolutamente diferente no essencial, no transcendental, de todo o resto, né? Enquanto que o antropomorfismo pregaria, ao contrário, uma certa modéstia franciscana, para evocar o Papa e tudo mais, né? No que diz respeito a condição humana, que se tudo é humano, enfim, nós não somos tão especiais. Portanto, a posição humana, como eu já disse várias vezes, não é uma substância, é apenas uma posição vicária, né? Um lugar do morto, talvez, né? Uma posição vicária que circula, né, de maneira contingente, né, culturalmente contingente, contextualmente contingente, historicamente contingente, ao longo de toda a extensão do cosmos, seja ele vivo ou não vivo, né? Essa é uma outra questão, a questão o extra-humano, para mim, inclui, além dos animais e das plantas, inclui as pedras, os minerais, né, as ágatas, as formas das rochas, enfim, tudo isso, enfim, como é que chama? A geontologia da Povinelli. Então, o extra-humano, para mim, enfim, é mais do que os bichos são gente, né? As montanhas pensam, dizem os povos andinos, né? As montanhas falam, as montanhas pensam, enfim, então tem muito mais coisa sobre o céu e a terra do que apenas... enfim, é preciso pensar aquilo que o Deleuze chamava da vida não orgânica, né? Extravasar a nossa concepção ainda demasiado, talvez, antropocêntrica da vida, né? Como algo que nós partilhamos com alguns dos existentes, mas tem outros existentes que isso aí, você pode bater o martelo em cima que não vai acontecer nada com eles, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com um pensador tuiuca, para lembrar do outro tuiuca que a Tânia mencionou, que é o Higino Tuiuca, no qual ele me fez uma pergunta dizendo assim, professor, tem uma montanha lá na nossa terra que está cheia de ouro dentro, e os garimpeiros estão entrando, estão tirando o ouro e tal. A gente não sabe se deixa ou se não deixa. O problema é que essa montanha tem dono, tem um espírito dono da montanha, mora na montanha, o mestre dos animais da montanha e tal. E se a gente continuar mexendo nessa montanha, isso vai dar problema. E índio é assim. O senhor acha que, então, índio pode ser capitalista?
perguntou. Ele fez uma pergunta assim: você acha que a gente pode ser capitalista? Eu falei: essa é uma boa pergunta. Não sei responder, você que decida. Pessoalmente, acho que não, mas enfim. Né? Então, acho que isso mas, enfim, para voltar, eu acho que boa parte da questão em torno do antropomorfismo gira em torno desse deslizamento incessante, né? Dessa função meio a palavra e o conceito, ora é a palavra, ora é um conceito, né? Ora é uma palavra que, na verdade, não tem correspondente em língua indígena que eu conheça, né? Porque não é distintível de pessoa ou de gente, e gente e humano não é a mesma coisa, ao mesmo tempo não existe uma certa instabilidade desse conceito que, a meu ver, é extremamente positiva, né? Não é uma instabilidade por carência, mas é uma instabilidade constitutiva desse pensamento. A saber, o humano o estatuto do conceito de humano é o problema desse pensamento, né? A segunda observação, eu estou me mantendo dentro da antropologia, né? Diz respeito àquela proposição aparentemente antiperspectivista que a Tânia lembrou, né, da célebre tese de um antropólogo tucano, que é peixe não é gente, né? Eu não vou comentar, enfim, diversos aspectos interessantes dessa tese, né, que eu acho que seria muito, muito útil fazer seria um exercício antropológico interessante, fazer uma comparação estrutural entre o livro escrito pelo Davi Copenau e pelo Bruce Albert e a tese escrita por um antropólogo indígena com um orientador branco, né? Ou seja, nós temos nos dois casos duas figuras de etnias opostas, né? E fazer um confronto para ver o que né? Isso pode tirar várias lições daí. Mas eu me limito apenas a perguntar, né? Essa afirmação, peixe não é gente, me fez imediatamente pensar na seguinte questão: essa proposição atributiva simples, né, ou negativa simples, peixe não é gente, né, é uma proposição simples, aristotélica, predicativa e tal, né, ela é sinônima, salva veritate, como dizem os filósofos, da mesma proposição se ela fosse enunciada por um ictiólogo do INPA, por exemplo, que também diria imediatamente peixe não é gente. Me parece que não. Então, eu acho que peixe não é gente, dito por um índio tucano, depois de consultar seu pai, é diferente da proposição peixe não é gente, dita assim, de tipo, ça va de soi, de um ictiólogo, no ato de estar fritando a sua sardinha, né? Me parece que essa distinção é importante, né? Assim como é importante a distinção entre importante e interessante. Eu falei que tem dois personagens em cada livro, tem o antropólogo branco e um interlocutor indígena, no outro tem um antropólogo indígena e um outro antropólogo, enfim, um orientador branco, né? Mas, na verdade, são três personagens, porque atrás dos dois interlocutores indígenas tem um terceiro personagem, um segundo indígena, que, no caso do João Paulo, o antropólogo tucano, é o pai dele. No caso do Davi Nomami, é o sogro dele, né, que o iniciou no xamanismo. Aliás, a diferença entre um perguntar ao pai e o outro ao sogro não é sem significação do ponto de vista da sociologia amazônica, né? Mas isso é uma questão que, enfim, isso para antropólogo, né? Mas me parece que essa frase, no caso da tese tucano, tem uma dimensão, para além do constativo, que é uma dimensão que eu chamaria de performativa ou desiderativa fundamental, né? Como sabem as pessoas que leem a etnologia sobre os povos do Rio Negro, os peixes têm raiva dos humanos, porque eles não se transformaram em gente na passagem da era pré-cosmológica para a era cosmológica, né? Antigamente, enfim, havia aquele estado que eu descrevi na Floresta de Cristal, no meu artigo, que se aplica mutatis mutandis ao mundo de pensamento do tucano também, em que, enfim, os peixes, de resto, são chamados de gente-peixe, né? O nome até porque gente é a palavra que eles usam como coletivo para qualquer tipo de espécie, seja ela caiapó, é um tipo de gente, peixe é um outro tipo de gente, onça é um tipo de gente. Gente aí é um conceito que designa, certamente, uma coletividade política, né? Esse é um ponto fundamental. Todas as formas de coletivo indígenas são muito menos pensadas sobre a forma da espécie, né, como Lévi-Strauss tanto insistiu, e muito mais sobre a forma da coletividade política, de onde o caráter panpolítico
né, desse universo, onde a expressão tudo é político tem um sentido muito mais radical do que quando é dita por um ativista aqui, iniciante na cidade, que diz que tudo é político, tudo é político. Não, para os índios tudo é político mesmo, inclusive as pedras, as plantas e os animais, né? Não há forças produtivas, só há relações de produção, né? Para usar uma outra linguagem. Então, como vocês sabem, quem conhece a literatura, os peixes têm raiva porque não se transformaram na gente. Foi uma gente que não se transformou na gente humana propriamente dita, né? Aquela passagem no Big Bang cosmológico, né? Na primeira era, né? Que eles chamam de tempo do amanhecer, o tempo do despertar, alguma coisa assim, os peixes gente eram indiscerníveis, a gentitude e a peixitude, digamos assim, estavam em estado de superposição intensiva, né? Que depois se distribuiu num estado de oposição extensiva, em que gente come peixe, mas peixe não come gente. Em compensação, onça come gente, e gente não come onça. Enfim, né? Ou seja, existe sempre uma sombra do humano nessa não gentitude dos peixes atuais. Essa sombra que nós ocidentais, tentamos, mas na verdade não conseguimos exorcizar, tão pouco, né? Haja visto aí todo o nosso problema com matar, criar, proletarizar os animais, transformá-los em fábricas de proteína, etc., né? Essa sombra de humanidade, de certa maneira, ou de conexão, né, com o humano, permanece, né? E, como a gente sabe, grande parte do trabalho xamânico amazônico consiste em garantir que aquilo que você está comendo não é gente, né? É preciso garantir, é preciso extirpar, né, o aspecto potencialmente gêntico, para não dizer humano, né, potencialmente agêntico também, desses seres, para evitar a vingança pelo fato de que nós, na verdade, estamos fazendo guerra a eles, né? A distinção entre caça e guerra é uma distinção complicada, e, né, se tudo que você está matando pensa, ainda que ele pense erradamente que é gente, ele pensa, né? Pensar errado é uma forma de pensar, né? Isso coloca um problema para o xamã, e o trabalho do xamã consiste essencialmente em separar o humano do não humano naquele momento crucial, que é o momento em que os índios tomam muito mais a sério do que nós, talvez, que é o de que eles têm plena consciência de que só se pode viver matando alguma coisa, de que a vida humana depende da morte do não humano, de alguma maneira. Nós não somos plantas, né? Os animais, né? E mesmo as plantas, eu creio que eles, não sei se eles acham que não predam alguma coisa, né? Então, acho que isso é a minha observação em relação ao estatuto, que se pode dar uma proposição também simplista, né? No sentido de formulaica, peixe não é gente, que vale o mesmo que peixe é gente, num certo sentido. Ela tem que ser decomposta, desencapada e comparada com proposições que seriam sinônimas, mas ditas por uma outra pessoa em outro contexto significariam coisas muito diferentes, né? Como um ictiólogo e um tucano. Não é o mesmo peixe não é gente, dito por um e pelo outro. Por fim, a pergunta que fica, a pergunta que a Débora fez no começo, como título da palestra dela, é o "E daí?", né? O "E daí?", no caso, é o "E daí?" disso tudo, desse trabalho todo, o que isso tem a ver com a nossa vida atual, com a nossa vida cotidiana. Existe uma frase que eu tenho uma profunda pinimba com ela, no Antiédipo, eu creio, no Antiédipo, em que o Deleuze e o Guattari se perguntam, a meio do caminho, assim: mas por que falar dos primitivos se é da nossa vida que se trata, né? Afinal de contas, por que ficar falando em índio, em selvagem, porque eles estão no momento que eles estão discutindo, enfim, por que falar nos primitivos se é da nossa vida que se trata? Eu comento em algum lugar que, na verdade, essa frase está mal pontuada. Tinha que ser escrita assim: por que falar dos primitivos? Porque é da nossa vida que se trata, né? Essa que devia ser a verdadeira pontuação da frase, né? Temos que repontuá-la, né? E a pergunta é justamente essa: por que falar dos primitivos? É porque é da nossa vida que se trata, né? E aí a pergunta, mas eu vou mais além, né? Eu acho que eu lembrei agora quem foi que falou que a terra gritava? Não, tem o clamor da terra do Papa, e então foi Bertrand que falou na voz da mãe natureza, etc. E tal, né? E o clamor de Gaia, tal.
Mas a minha pergunta é um pouco mais direta do que essa, não é sobre que usos nós podemos fazer ou precisamos fazer, que conexões, que alianças nós precisamos estabelecer com esse pensamento extramoderno, né? Mas o que fazer realmente, que consequências práticas nós podemos tirar do meu trabalho, ou do trabalho feito a partir do meu trabalho, das ideias que foram usadas para pensar as minhas ideias e das ideias que eu usei para pensar essas ideias, né? Trata-se apenas de uma questão de enriquecer o pensamento, né? Mas de um modo que, na verdade, acabe por não modificar essencialmente nossa prática existencial e política, né? Trata-se apenas de um modo de continuar escrevendo nossos textos de vanguarda, publicando nossa produção, preenchendo o currículo Lattes, né? Pedindo aquela bolsa da FAPESP ou do CNPq que não vai vir, né? Fazendo seu pós-doc no exterior, né? Dando nossas aulas nas universidades, né? Tocando nossa vida como se nada tivesse mudado e mudando no mundo, né? O que fazer, por exemplo, depois de ler A Queda do Céu? Solidarizar-se com os Yanomami? Apenas? Né? O que fazer, em suma, depois de que cair com estrondo, como acho que já caiu a ficha, de que o mundo está virando o outro? Não são os índios que estão virando o outro, né? É o mundo que está virando o outro. O que acontece? O que a gente vai fazer agora que o mundo está virando o outro? Né? Vamos fundar uma ONG? Discutir como se juntar à vida política oficial? Né? Criando um partido? Né? Fugir para as montanhas? Né? Criar um exército Brancaleone? Sem Brancaleone, é claro. Né? Como fazer, na verdade, essa é a questão com a qual eu deixo vocês, penetrar todas essas ideias no tecido do cotidiano e entrar junto com elas no que elas significam. Essa é a minha pergunta final. Obrigado. O homenageado responde a perguntas ou ele simplesmente mantém uma atitude? Pois é uma boa questão. Tem uma pergunta aqui já. Eu já confesso que tem uma palavra que é crucial, que eu não consegui entender. Eu acho que é medo, mas não faz sentido. Mas a gente já vai ver. Tá. Mas só para lembrar, mas você decide, quer ficar nessa posição? Não. Então vamos responder. Não. Então, quem quiser fazer... Talvez eu não seja um homem. Quem quiser fazer pergunta, então, por favor, faça por escrito, né, e entregue para um dos nossos auxiliares de palco. Adorei essa expressão. Então, vamos lá, vou tentar descobrir o que é a palavra, né? Então, é uma pergunta do Matheus Toledo, que diz assim: parece haver, na sua apresentação do perspectivismo ameríndio, a sugestão de uma irredutibilidade às categorias clássicas do pensamento ocidental. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o perspectivismo não é, num certo sentido, que nem, ele bota, né, o que nem entre, sublinhado. Assim, a minha pergunta... Que nem, né? Então, a minha pergunta é, perspectivismo não é, né, num certo sentido, que nem a segunda filosofia de Wittgenstein? Penso, é claro, na fórmula do professor Luiz Henrique. Perspectivismo sem relativismo igual, como eu a entendo, né, ele afirma, entre outras coisas, que cada forma de... Aqui que eu não entendo. De medo não faz sentido. De vida. Está lá, obrigada. Cada forma de vida. Então, vamos de novo. Como eu entendo, né, ele afirma, então, né, entre outras coisas, que cada forma de vida, na medida em que engendra uma forma de simbolização, segrega uma ontologia. Multinaturalismo, portanto, embora ali a cultura não seja fixa, é claro. Até passo para você, guarda de lembrança. Eu tenho que ler isso aqui. Tá certo, eu estava decifrando. Pensa, é claro, na fórmula do professor Luiz Henrique. Ah, sim, perspectivismo e relativismo. Sim, eu conheço a fórmula. Se ele é que nem a segunda filosofia do Wittgenstein, ele é que nem várias coisas. Esse é precisamente o ponto. É o que nem, você tem que procurar o que nem. Né? O que nem não quer dizer que é igual. Justamente, você resolve um problema pelo outro. Essa é uma fórmula feliz para definir o pensamento indígena, perspectivismo e relativismo. Bom, enfim, Bento Prado Júnior já tinha feito um texto famoso, comparando o segundo Wittgenstein com Deleuze, tentando juntar o plano de imanência com Weltbild e tal.
de alguma maneira, faz sentido, e não vejo por que não. Prefiro o segundo Wittgenstein ao Habermas, entendeu? Para simplificar, para ir direto ao ponto. Acho mais interessante comparar o perspectivismo ao segundo Wittgenstein, ou ao Deleuze, ou, enfim, do que ao Habermas ou ao Kant, como Lévi-Strauss tantas vezes fez, né? O Merleau-Ponty, como outros fizeram, o Heidegger, como tantos fazem. Em suma, para mim, isso aí, num certo ponto de vista, é uma questão que depende do caminho que você vai pegar. É como um mito, enfim, é como um mito que você pode chegar de um mito ao outro por várias trajetórias, né? Enfim, cada um escolhe a trajetória que lhe parece o mito de referência, como dizia Lévi-Strauss, que lhe parece mais conveniente, né? O meu mito de desalinhador de pássaros é o perspectivismo, digamos assim, né? E do ele eu vou perseguindo o que acontece nessas mitologias mediterrâneas e outras, né? Hiperboreanas, no caso do Wittgenstein, né? Hiperbóreas, as brumas hiperbóreas, como diz o Deleuze, que tinha horror do Wittgenstein, né? Que veio estragar o Russell, que era um gênio, aí chegou o Wittgenstein e acabou com a vida dele. Mas eu acho que, sim, eu acho que o perspectivismo, isso aí, essa fórmula, como fórmula pura, como essas fórmulas aparentemente simples, isso é aquilo, ou perspectivismo sem relativismo, são fórmulas que, em si, funcionam, mas que não podem ser tomadas também. Então, tudo bem, é isso, estamos conversados, né? Eu acho que sim, sem dúvida, acho que forma de vida é um conceito que eu gosto muito, aliás. Eu acho que é um conceito que poderia ser mais trabalhado antropologicamente do que ele foi, né? Muito mais interessante que sociedade ou cultura, né? Mas deveria ser tomado no sentido antropológico disciplinar da palavra. Quando eu falo antropologia, eu sempre ensino. Antropologia, para mim, é antropologia sociocultural inventada pelo Taylor, pelo Fraser, pelo Morgan. Não é a antropologia do Kant, né? Ainda que toda essa antropologia inventada pelo Taylor, Fraser e Morgan esteja com os 2 pés enfiados na antropologia do Kant. Mas ela tem todas as suas especificidades, que deve a ver com o fato de que o Kant viu os extraterrestres, mas nunca viu um índio na vida, né? Mas os extraterrestres, ele, como a gente sabe, escreveu bastante sobre eles. Mas, sim, eu concordaria que cada forma de vida engendra uma determinada, segrega, como você diz, uma ontologia. E, nesse sentido, é que eu me declaro, como é que se diz? Sem pudores, um anarquista ontológico. E tive recentemente uma discussão acesa com um colega que é um anarquista político importante, um antropólogo, que é o David Graeber, porque, enfim, eu o acusei de maneira maliciosa, porém verdadeira, de que ele era um anarquista ontológico, mas permanecia um monarquista ontológico, né? Porque, enfim, a anarquia não sai na política. O Chomsky, mesma coisa um pouco, né? Anarquismo político, porém, monarquismo ontológico, e a realidade realmente existente só tem uma, e a gente sabe qual é, né? Então, tem isso. Ainda que não saiba tudo, a gente sabe mais, né? Nós somos mais ricos em mundo do que os selvagens, como a gente sabe. Nós somos todos ricos em mundo, o homem humano é configurador de mundos, então, mas uns configuram mais mundos do que outros, têm mais dinheiro em caixa do que outros, né? Tem mais capital ontológico do que outros, né? Mas sim, acho que cada forma de vida segrega uma ontologia, de onde o meu anarquismo ontológico, que é uma posição metodológica, não é uma posição ontológica no sentido... eu não sou, como é que chama? Distribuidor de ontologias, né? Eu acho que é um princípio metodológico do qual o antropólogo parte, simplesmente, né? Mais alguma questão? Aproveitem. Oh, lá vem uma. Não, eu também acho, mas depois ela volta, vai virar. Obrigada. Vamos lá, então. Da Sofia. Sofia. Se o perspectivismo recoloca o corpo no centro, como se coloca a metafísica em relação à transcendência e imanência? Essa é uma pergunta muito filosófica para mim.
não é que o perspectivismo coloca o corpo no centro. O que aconteceu foi que houve todo o trabalho que eu fiz, e não fiz sozinho, como alguém lembrou, isso remonta a um artigo que eu escrevi ainda como aluno, junto com o meu orientador, o Antônio Seeger, e o Roberto da Mata, que era um texto sobre a construção da pessoa nas sociedades indígenas, nos quais era colocada essa ideia de que o conceito de corpo era o conceito central, a corporalidade, né, a dimensão corporal era o conceito central, era, digamos assim, era um instrumento analítico central para poder pensar as cosmologias indígenas, né? E isso, a gente já dizia na época, isso aí, na verdade, já está no Lévi-Strauss. As mitológicas são uma vasta excursão sobre essa semiótica, esses fluxos corporais, a semiótica material e a semiótica corporal que atravessa os mitos, né? E que contrasta radicalmente com a nossa linguagem jurídico-teológica para pensar a sociedade, né? Os índios, a sociologia indígena é uma corporologia, é uma somatologia, no qual a linguagem usada pelos índios para pensar a sociedade humana é uma linguagem somático-semiótica, né? É uma semiosomática, e não, como para nós, um essencialismo espiritual, etc., né? Tanto que eu falo que é o maneirismo corporal, o maneirismo corporal, todo em cima das maneiras ou formas de vida, e não em cima das essências espirituais, que é, na verdade, o relativismo. O relativismo é um essencialismo espiritual. Cada cultura, assim como cada pessoa, possui uma essência, um espírito, precisamente, né? O Zeitgeist, né? O espírito cultural, o espírito do tempo, o espírito da cultura, a consciência coletiva e assim por diante, que distingue. E nós tínhamos sugerido que, na verdade, o pensamento indígena punha na frente, digamos assim, a dimensão corporal como uma dimensão onde, efetivamente, o sentido, através da qual o sentido era produzido, né? O lugar do sentido estava no corpo, de certa maneira, né? Isso não significa colocar o corpo no centro, significa colocar o corpo, de certa maneira, na frente, né? Na frente do espírito, que, aliás, é a posição que ele tem, né, para os índios. Então, ele oculta esse outro lado. O corpo tem um lado visível, um lado que você não vê, certas condições, que é o que a gente mal chama de espírito. Na verdade, apenas tem uma definição nambiquara dada na etnografia de uma colega, Joana Miller, de um nambiquara que diz: a alma é aquela parte do corpo que a gente não vê, né? Que eu acho genial, porque é uma parte do corpo, não é uma outra coisa. A alma é aquela parte do corpo que a gente não vê, né? Então, enfim, é o outro lado do corpo, de certa maneira. Então, essa foi o sentido de colocar essa ênfase no corpo, que ainda tinha também, agora, depois eu vim me dar conta, uma certa, como se diz, consequência provocativa. Como vocês sabem, o conceito de animismo foi reposto em circulação, em parte com a minha complacência, pelo meu colega Felipe Descolar, como constituindo uma das 4 ontologias basais uma das 4 possíveis, únicas 4 possíveis, ontologias basais do pensamento humano, né? O que ele chama de animismo foi o que eu chamei correspondia mais ou menos ao que eu chamei de perspectivismo, embora ele depois deu uma de João sem braço e colocou o perspectivismo como um subtipo do animismo, quando eu acho que o perspectivismo, na verdade, ele não é um subtipo de nada, ele é uma certa forma de funcionamento da relação entre o corpo e esse outro lado do corpo, né? Mas a conotação provocativa tem que, na verdade, o que ele chama de animismo devia ser chamado somatismo, e não animismo, porque o que está, na verdade, como elemento fundamental desse, digamos assim, como elemento dinâmico, o elemento diferencial e diferenciante da ontologia ameríndia é a corporalidade, e não essa dimensão invisível, que, ainda que possa ser diferenciada conforme as espécies, em termos de várias coisas, ou possa ser considerada essencialmente como igual, ela é essencialmente uma dimensão que permite a comunicação, né? Uma comunicação favorável ou perigosa entre humanos e extra-humanos, enquanto que o corpo, ao contrário, precisamente aquilo que você precisa fazer, né? Constituir um corpo, criar um corpo humano. Toda a questão indígena é precisamente como se constituir um corpo humano, e não como para nós. A Bildung indígena não passa pela
enfim, pela alma, pela educação do espírito, mas passa, ao contrário, pela constituição de um corpo propriamente humano, né? Trabalho, esse é a essência do trabalho ritual ameríndio, de certa maneira, né? O trabalho de construção incessante de um corpo propriamente humano, coisa que é sempre um trabalho arriscado, pode não dar certo, né? A metamorfose é alguma coisa que não é de forma alguma um processo legal, né? É alguma coisa que, ao contrário, é uma potencialidade, uma virtualidade que ronda constantemente a estabilidade da vida comum, da vida cotidiana, e é alguma coisa que só pode somar, é um remédio de tarja preta, ok? Não é alguma coisa que você possa ficar tomando aí assim direto, né? Então, sim, o corpo... sim, imanência e transcendência. Não sei dizer, eu acho que, na verdade, essa distinção não se aplica, justamente assim, talvez seja isso. Essa distinção não tem validade no pensamento indígena, na metafísica indígena. Eu acho que uma das características da metafísica indígena é precisamente o colapso da distinção entre imanência e transcendência. Colapso que, evidentemente, só pode dar na imanência, né? Mas isso é outra questão. Uma outra pergunta do Ricardo da Mata: como você vê o papel dos museus no processo de descolonização do pensamento? Dos museus? Eu acho que sim, ou eu estou lendo errado. Acho que é. Museus, né? Porque era do Museu Paulista. Pois é, também achei. Eu trabalho no museu, mas é acidente. Okay? Eu trabalho no Museu Nacional porque o Departamento de Antropologia da UFRJ é lá, exatamente. Mas a relação do departamento com o museu é uma relação relativamente contingente e poderia até ser mais explorada. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, sobre os museus. Sinceramente, não tenho muita coisa a dizer a respeito, né? Certamente, enfim, cada um caça os troféus como pode, né? Cada um é caçador de cabeça à sua maneira, né? Então, talvez o museu seja a nossa variante da coleção de troféus que fazem os povos selvagens. Não sei. Mais uma pergunta da Renata Volpato, atriz. Ela pergunta bem simples: poderia explicar melhor como o xamã separa o humano do não humano para poder comer animais? Bom, isso aí só xamã sabe. Quem dera eu soubesse. Mas, essencialmente, é um processo que envolve ações rituais, nos quais ele tem várias maneiras. Tem uma descrição célebre que faz a Joana Ovni, uma antropóloga, em que os Piaroa, que comem carne como todo índio, na verdade são vegetarianos, porque sempre que eles vão comer uma carne, o xamã chega e transubstancia a carne em vegetal. Algo que eu sugiro, inclusive, que os vegetarianos presentes possam adotar. Afinal de contas, a transubstanciação, eu não sei quem disse isso, eu não sei quem me disse que alguém disse isso, mas alguém disse: o único problema metafísico sério na filosofia ocidental é a transubstanciação. Não me lembro quem falou. Eu achava que era o Leibniz, a Deb diz que não é o Leibniz, mas, enfim, eu que não se lembra se o Leibniz disse, mas alguém me disse que essa foi uma frase, e eu acho uma frase interessante, né? A transubstanciação é o único problema metafísico sério. E esse é o problema dos xamãs, que é o de fazer uma transubstanciação. Por exemplo, transubstanciar a alma em corpo, né? Um pouco a transubstanciação às avessas, de alguma forma, né? E separar, não juntar ali na carne, no corpo e no sangue. Este é meu corpo, este é meu sangue. É o contrário, este não é humano, isso aqui não é gente, por favor, não confunda, né? Vai embora. É um certo exorcismo em que você retira do animal morto as suas potências retaliativas, as suas potências contragentivas, que, em geral, ameaçam todo mundo que come gente, né? Essa veio do além. Vem do além? Do além, do Marx, do Karl. Do Karl Marx. Do próprio. Está em inglês, a gente já vai traduzir, né? Uau. Tem o perspectivismo alguma coisa a dizer sobre economia e saúde, né? Não, e riqueza, economia e riqueza. Economia e riqueza. Bom, eu acabei de falar da montanha de ouro, que tinha um dono sobrenatural que não podia ser
explorada pelos garimpeiros, ou melhor, os índios não podiam virar garimpeiros porque eles estariam correndo o risco de fazer face a um dono sobrenatural que ia desabar a vingança sobre eles. Então, sim, isso, por exemplo, né? Não sei o que mais posso dizer a respeito da relação do pensamento marxista com... Enfim, certamente tem alguma coisa que eu acho que vamos chamar assim, com a qual não concordo, para ser bem simples, é que o Marx compartilha da grande teologia, da ontoteologia ocidental, que é a ideia de uma progressão linear de formas socioeconômicas que se sucedem e que os índios estão no passado, né? E que, enfim, as comunidades primitivas, né, as formas pré-capitalistas, né, elas são pré-capitalistas, ou seja, claramente elas estão definidas em relação ao capitalismo, formas pré-capitalistas de produção. Eu acho que o que virou de ponta cabeça essa concepção foi precisamente o antropoceno, né? A ideia de que os índios são o passado e nós somos o futuro. Quando a gente não tem mais futuro, né, num certo sentido, né, o futuro mudou de sentido, melhor dizendo, né? O futuro e o passado se separaram, isso é o Chakrabarti que diz, né? O antropoceno, na verdade, separa o passado do futuro de um jeito que torna o futuro impensável, né? Para pensar o futuro, é preciso que nós nos retiremos do futuro para poder pensá-lo, porque será um futuro sem a gente, o que cria uma contradição pragmática que torna, enfim, essa ideia de futuro complexa e, portanto, de alguma maneira, invalida, de uma certa maneira, invalida toda a filosofia da história, que não é exclusiva do Marx, que é a filosofia da história que nos acompanha, sei lá, desde Santo Agostinho, ou alguma coisa do gênero, né? E, sim, nesse sentido, o que o PP tem a dizer para o Marx pessoal, estamos no século XXI. Marx, o que você diria hoje no século XXI a respeito disso tudo? Quem tem que responder é o Marx, essa pergunta. Né? O que ele diria se ele estivesse... Se o Marx estivesse no século XXI, como é que ele veria as coisas? Né? Ele continuaria dizendo o que ele disse no Manifesto de 48, que a única maneira de sair do capitalismo é forçando ele até botar a máquina em overdrive, só a única maneira de sair do capitalismo é por dentro, né? E mais, né? Fazer o elogio do capitalismo que ele faz, né? Que aí ele faz um elogio do capitalismo, não esqueçamos disso, o capitalismo enfim, não só isso, o capitalismo inclui todas as formas anteriores dentro de si, né? Ele tem aquela frase que eu acho uma das frases mais estranhas que eu já ouvi, que é: a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, né? Vocês lembram todos da frase. O feudalismo é explicado pelo capitalismo, porque as formas anteriores são explicadas pelas formas posteriores, assim como a anatomia do homem explica a anatomia do macaco. Nunca entendi por que a anatomia do homem explica a anatomia do macaco, né? Enfim, não consigo compreender, né? O que ele queria dizer com isso. Sei o que ele queria dizer com o capitalismo explica o feudalismo, na medida em que, de certa maneira, ele é um pouco telos, o fim, né? De uma determinada marcha inexorável como é que ele chamava? Eu só sei em inglês, species being, eu não sei como chama isso em alemão, o ser da espécie, né? A marcha inexorável do ser da espécie para se tornar o animal universal, né? Que é uma ideia que está num dos manuscritos de 44, em que ele fala que o homem é aquele que é capaz de produzir segundo o padrão de todas as outras espécies, enquanto cada espécie, todas as espécies produzem, mas só o homem produz segundo o padrão de todas as outras espécies, além da própria. Também nunca entendi o que isso quer dizer, né? Só entendi que isso significa alguma coisa como o homem é um animal universal, né? O que é uma maneira interessante de pensar o antropomorfismo ao contrário, né? De alguma forma, enfim. Mas eu pertenço à Primeira Internacional. Vamos lá. Mais uma, essa é anônima. Pergunta: como pensar atuar o devir índio para este momento do antropoceno? Ok, bom, isso tem... a minha resposta está numa outra... Uma resposta possível está num slogan. Eu falei que eu sou um frasista, e perco um amigo, mas não perco a piada. É uma frase que eu digo, uma palavra de ordem, que é uma transformação da palavra de ordem que estava na bandeira, célebre bandeira do Hélio de Sica, com um
cadáver de um bandido morto, em que ele dizia, seja marginal, seja herói, eu diria que hoje nós tínhamos que fazer uma bandeira igual, com o rosto de um índio, vivo, né? Resistindo, e escrito embaixo, não seja pobre, seja índio. Né? No sentido de que todo o processo de constituição da sociedade brasileira foi a transformação de índios em pobres, né? Índios e negros, é claro, né? Índios em pobres. E que o processo é essencial ao capitalismo. O capitalismo precisa de pobres, ele precisa produzir pobres, inclusive para ajudá-los, protegê-los, concedê-los benefícios sociais e o diabo. Né? Mas os pobres são absolutamente essenciais, como todo mundo sabe, desde do Carlos. Né? Que os pobres são, enfim, a matéria-prima do capitalismo. E os índios são precisamente a pedra no sapato desse processo de transformação, né, que não se completou, e esse é o grande problema. Né? Ontem passou em plenário a PEC 215, para quem não sabe ou não se lembra, ou não ouviu, que é uma emenda constitucional que pretende retirar da União a competência de demarcação de terras indígenas e entregá-las aos estados da federação, o que significa entregá-las na mão das oligarquias regionais, e que significa, em última análise, pode significar, inclusive, a reversão de certas demarcações e homologações já feitas em governos anteriores, porque esse aí não fez nenhuma. E os índios são a pedra no sapato desse modelo, né? Porque nós precisamos de mais pobres, né? Inclusive para que eles deixem de ser pobres. Né? É preciso primeiro transformá-lo em pobre para depois tirá-lo da pobreza. Né? Mas tirá-lo da pobreza só o necessário, evidentemente, para que ele possa comprar crédito, a sua TV a plasma chinesa, né? A sua motocicleta, para poder sair de motoboy por aí. Mas eu acho que, ao contrário, os índios oferecem uma alternativa radical a esse processo, que é o processo de volta à terra. Né? De volta à terra, a dupla terra, que falou a Flávia, a terra com T minúsculo, a terra com T maiúsculo. Né? Os índios são aqueles que, justamente, possuem aquilo que a Constituição de 88 chama de direitos originários, que é uma noção absolutamente fundamental. São direitos que precedem o direito. A Constituição reconhece direitos que precedem a sua própria Constituição. Nesse sentido, são esses direitos originários que estão são alvo hoje da ofensiva dos três poderes da República, né? Que é para poder completar o processo, de um lado, de privatização das terras públicas, o que inclui as terras indígenas, e, de outro, o processo de pauperização da população, que insiste em ter uma forma de vida diferente da forma de vida, né, que nos é empurrada pelos aparelhos ideológicos de Estado. Né? Então, acho que a minha resposta seria: a esquerda tem que escolher entre quem é o seu aliado, né? Quem é o seu outro, quem é o seu objeto, né? É o pobre ou o índio. Eu acho que a escolha é fundamental, né? Porque o pobre é aquela pessoa que é igual a você, só que é menos. O pobre é essencialmente um semelhante, mas diminuído, e cujo o seu objetivo é trazê-lo até você, né? É fazê-lo ficar igual a você. Então, todo o processo o pobre é alguém que primeiro você tira dele o que ele tem, em seguida você faz ele desejar o que ele não tem, né? Você tirou dele o que ele tinha, faz ele desejar o que ele não pode ter, e você, aos poucos, vai elevando, educando, né? Enfim, melhorando o melhorismo, né? Enquanto que os índios são aqueles que simplesmente não querem saber, não estão aí, não querem, né? Então, não sei, tem uma resposta que um índio deu, acho que é uma anedota, um americano, norte-americano, um estadunidense bem intencionado, pergunta a um índio: o que a gente pode fazer por vocês? O que nós podemos fazer para ajudar a luta de vocês? Ele fala: é fácil, voltem embora, vamos embora, voltem para casa. É claro que isso é impossível, mas isso define, como se diz na linguagem dos jovens. Né? O que foi? Então, vamos fazer mais uma última pergunta e a gente encerra. É uma pergunta que a Mônica anota aqui, uma pergunta muito profunda,
Ela diz: o que você pode nos dizer a respeito da citação de Michel Teló, que Verônica colocou no Onde a Onça Bebe Água? Ai, se eu te pego, pensou a onça, lambendo os beiços. Delícia! Assim você me mata, exclamou Joacir. Eu acho ótimo, acho genial, a invenção genial da Verônica, entendeu? Imagina. Genial, claro, eu acho a situação legal, até porque é isso mesmo, aí se eu te pego é o problema, enfim, é o problema que os índios vivem todo dia, quando eles vão sair no mato, aí se eu te pego, entendeu? Dito de lá para cá e de cá para lá, entendeu? Todo o problema é esse, né? E delícia é, de fato, uma das possibilidades. Não é a única. Bom, obrigada, então, Eduardo. Obrigada a todos. Então, encerramos.